A reprodução celular é essencial para todos os organismos. Ela envolve a duplicação do seu conteúdo nuclear e do seu conteúdo citoplasmático, seguida pela sua divisão em duas células. Em organismos unicelulares, como bactérias, cada divisão resulta em um novo organismo, enquanto em multicelulares, várias divisões são necessárias. Isso é evidente na formação de indivíduo adulto a partir de um único zigoto. A multiplicação celular ela é vital, mesmo em organismos adultos, para a renovação e a manutenção de tecidos, como a produção constante de hemácias para a oxigenação adequada. No ciclo celular, a integração de eventos culmina na divisão celular, composta por duas fases, a interfase, que é o período preparatório, e a mitose, que é a divisão propriamente dita. Na célula somática, esse processo é fundamental para a renovação e a manutenção de tecidos. O ciclo celular das células somáticas. Nas últimas décadas, porém com o aprimoramento das técnicas citológicas e moleculares, principalmente com a evolução da microscopia, ficou evidente que é na intérfase que a célula apresenta-se mais ativa metabolicamente. E é nesta etapa que ocorrem os eventos mais importantes no ciclo celular, como por exemplo a duplicação do DNA. Este evento ocorre numa etapa definida da intérfase, denominada fase S. Esta, por sua vez, é uma fase intermediária da intérfase, sendo precedida e seguida, respectivamente, pelas fases G1 e G2. Deste modo, podemos subdividir o período da intérfase em três fases, G1, S e G2, as quais iremos estudar individualmente a seguir. Eu sou a Ana Beatriz e eu vou falar sobre a fase G1. A interface é uma etapa muito importante para o ciclo celular, tão importante que a maioria das células passa a maior parte da sua vida em interface. Enquanto uma célula não recebe sinal que leva à divisão, ela permanece em um ponto específico da G1, na qual ela se apresenta metabolicamente ativa, ou seja, desempenhando todas as suas funções específicas. Essas células foram estimuladas por sinais que ativarão sua multiplicação. Elas retomarão o curso da G1 e seu metabolismo será agora diferenciado para a divisão celular. Durante a divisão celular, os microtúbulos terão um papel crucial no deslocamento da matéria genética em direção aos dois polos celulares, os quais irão constituir as duas células filhas após ocorre a duplicação de DNA, acompanhada pela produção adicional de histonas para empacotar o DNA duplicado. Embora a expressão duplicação dos cromossomos seja comum, é mais apropriado dizer que os cromossomos se tornam duplos em termos estruturais durante a fase S. Antes da fase S, cada cromossomo consiste em uma única molécula de DNA. Durante a fase S, uma molécula de DNA é replicada e permanece ligada à original por uma região específica chamada centrômero. Durante a intérfase, o DNA está organizado na forma de cromatina, associado principalmente. A mitose é um processo de divisão celular que passa por várias etapas. Durante a prófase, a cromatina se condensa em cromossomos individuais, facilitando sua distribuição equitativa para as células filhas. O fuso mitótico, composto por microtúbulos, controla a posição dos cromossomos, garantindo sua correta distribuição. O envoltório nuclear se desorganiza, permitindo o movimento dos cromossomos para os polos da célula-mãe. Além disso, as organelas do sistema de endomembranas se fragmentam em vesículas menores para garantir sua distribuição igual entre as células filhas. Profase. Durante a transição da fase G2 para a primeira fase da mitose, a cromatina começa a concentrar-se em cromossomos individuais, cada um composto por duas cromatídeas irmãs. Proteínas adsorvidas chamadas conceínas mantêm as cromatídeas irmãs unidas no centrômero de cada cromossomo. A interação entre o fuso mitótico e os cromossomos alinham os cromossomos no plano central da célula para superquente separação
distribuição equitativa durante a prometofase. O envelope nuclear se desfaz em pequenas vesículas, permitindo que os microtúbulos difusos tenham acesso aos cromossomos. A desestabilização da lâmina nuclear, composta por proteínas fragmentadas, leva à fragmentação do envelope nuclear. Ao final do processo da profase, é marcado pela desiguanização do envoltório nuclear e pela aparência distribuição aleatória dos cromossomos no interior da célula. Na metafase, os cromossomos atingem sua máxima condensação e alinham-se no plano central da célula, com as placas cinotocóricas de cada centrômero voltadas para os polos opostos. Os microtúbulos no cinetócoro provenientes dos centrósomos estão ligados aos centrômeros de cada cromossomo. Além dos microtúbulos do cinetócoro, o fuso mitótico inclui microtúbulos polares, que conectam os polos opostos das células, e os microtúbulos do áster, que se projetam do centrosomo. Se os microtúbulos de um fuso começarem a se despolimerizar, as forças opostas exercidas pelos grupos de microtúbulos de cada centrosomo podem levar à separação das cromatídees irmãs, puxando-as para os polos opostos das células. A mitose nas células vegetais. Nas células vegetais, a formação do fuso mitótico e a citocinese ocorre de maneira única devido à ausência dos centríolos. Os microtúbulos citoplasmáticos da interface são organizados para formar o fuso mitótico sem a participação dos centrosomos. Durante a telófase vegetal, as vesículas derivadas do complexo de Golgi se fundem para formar o fragmoplasma. No fragmoplasma ocorre a acumulação de macromoléculas precursoras da parede celular, principalmente pectina. À medida que novas vesículas se entregam ao fragmoplasma, ele se expande pelo plano equatorial da célula, promovendo o crescimento de novas paredes celulares. Introdução. O ciclo celular é efetivado após a célula original se dividir em duas pelo processo de citossínese. Para que o ciclo seja bem sucedido e cada célula filha apresente a mesma constituição da célula-mãe, é necessário que todo o material genético, conteúdo nuclear e as organelas citoplasmáticas sejam multiplicadas e distribuídas igualmente nas duas metades da célula-mãe. Nas células animais, a citossínese ocorre de forma centrípeta, evoluindo da periferia ao centro da célula. Já nas células vegetais, a presença da parede celular rígida impede esse mecanismo. Nelas, a parede começa a se formar no centro, progride em direção à periferia em um processo chamado de centrífugo.